Na véspera de Natal, quando carreguei o porta-malas cheio de compras acreditando que finalmente eu teria um lugar na minha própria família, eu não fazia ideia do que me aguardava. Depois de pagar absolutamente tudo para a ceia, desde o peru até as bebidas mais caras, minha mãe e minha irmã me informaram com a maior naturalidade que eu só poderia participar do jantar se limpasse a casa inteira sozinha, porque elas precisavam descansar para estarem perfeitas à noite. Naquele segundo, percebi que não era amor que eu estava tentando conquistar há anos, era permissão para existir. Eu sempre voltei, sempre engoli humilhações, sempre cedi. Mas naquela noite, uma parte de mim finalmente acordou. E quando eu saí pela porta sem olhar para trás, elas ainda não sabiam, a partir daquele momento, seriam elas que aprenderiam a viver sem mim. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Desde criança, eu cresci com a sensação constante de ser um erro. Enquanto minha irmã caçula, Helena, era tratada como um tesouro raro, eu era sempre a opção descartável. Meu nome é Laura, tenho 32 anos, trabalho, pago minhas contas e sempre fiz de tudo para ser parte da família. Mas para os meus pais, eu nunca fui o suficiente. Eles sempre arrumavam uma forma de diminuir minhas conquistas, criticar minhas escolhas e lembrar, de algum jeito, que eu era a filha menos desejada. O pior é que, por muitos anos, eu aceitei isso. Sorria quando queria chorar, ajudava quando queria gritar, e relevava quando queria ir embora. Eu me convenci de que amor de família era assim mesmo, desigual, doloroso e condicional. Quando Helena precisava de algo, bastava abrir a boca. Se ela queria viajar, meu pai parcelava. Se queria um celular novo, minha mãe comprava. Quando eu precisava de ajuda, a resposta era sempre a mesma: você é adulta, se vire. A vida inteira eu fui a filha que servia de contraste para exaltar a irmã perfeita. E mesmo assim, eu continuava tentando, porque no fundo eu acreditava que, se eu mostrasse o quanto queria fazer parte, um dia eles me aceitariam. Era como implorar afeto com um silêncio que doía mais do que qualquer palavra. Mas tudo mudou naquela véspera de Natal. Nas semanas anteriores, meus pais e minha irmã exigiram que eu comprasse absolutamente tudo para a ceia: peru, tender, bebidas, sobremesas, frutas, decoração e até descartáveis. Eles disseram que era o mínimo que eu podia fazer para contribuir, ignorando o fato de que eu já cuidava das despesas da casa deles sempre que aparecia alguma emergência. Mesmo assim, eu aceitei, porque havia uma parte infantil dentro de mim que ainda acreditava que, se eu fizesse tudo direito, talvez eles finalmente ficassem felizes comigo. Fiz listas, comparei preços, enfrentei mercados lotados, carreguei sacolas pesadas, gastei praticamente metade do meu 13º, tudo para não ser excluída novamente de uma data que sempre me machucou mais do que me alegrava. Na manhã do dia 24, cheguei com o porta-malas cheio de compras. Meus pais e Helena estavam na sala, rindo como se fossem uma família perfeita de comercial de margarina. Assim que coloquei as sacolas na cozinha, minha mãe fez o anúncio com uma frieza treinada ao longo de anos: se eu quisesse participar da ceia, teria que limpar a casa inteira, todos os cômodos, incluindo os 2 banheiros, as janelas e até a garagem. Ela disse isso com a calma de quem fala algo óbvio, como se estivesse oferecendo uma oportunidade, não impondo humilhação. E foi quando Helena completou, com aquele sorriso cínico que sempre carregou como uma coroa: porque eu e mamãe precisamos descansar para ficar bonitas à noite, né? Não dá para aparecer descuidada na ceia. Naquele momento, alguma coisa dentro de mim simplesmente se partiu. Não foi raiva. Não foi mágoa. Foi lucidez. A clareza dolorosa de que eu vinha me humilhando por anos por migalhas de amor, acreditando que, se eu me esforçasse mais um pouco, um dia eles me enxergariam. Ali, no meio daquela cozinha fria, olhando para as 2 mulheres que deveriam ter me amado, finalmente entendi: não era falta de esforço meu. Era falta de vontade deles. Respirei fundo, olhei para minha mãe e minha irmã, e apenas disse: aproveitem. Tenham um lindo Natal. Peguei minha bolsa, virei as costas e fui embora. Não houve grito, não houve discussão. Não havia mais nada para ser dito. Enquanto eu atravessava o portão, ouvi minha mãe dizendo para Helena:
deixa, ela volta. Sempre volta. Elas estavam acostumadas com a minha dependência emocional. Com a minha necessidade patética de pertencer. Elas achavam que bastaria eu sentir falta da família para engolir qualquer humilhação e voltar correndo. Mas naquele dia, eu não voltei. E naquele instante silencioso, sem que elas soubessem, o castelo de controle que elas construíram por tantos anos começou a ruir. Elas ainda acreditavam que eu era a mesma filha insegura e desesperada por aceitação. Não faziam ideia de que tudo seria diferente a partir dali. Não faziam ideia de que, pela primeira vez na vida, eu tinha escolhido a mim e que todas as consequências que viriam depois seriam apenas o reflexo da escolha que elas mesmas fizeram durante toda a minha vida. E eu? Eu estava prestes a descobrir quem eu realmente era fora da prisão emocional que elas chamavam de família. Quando saí da casa dos meus pais naquele dia, o ar quente de dezembro bateu no meu rosto como um aviso de que algo dentro de mim havia mudado para sempre. Eu entrei no carro, fechei a porta e fiquei parada alguns segundos com as mãos no volante, sentindo o coração batendo forte, mas não de tristeza, de libertação. Era como se eu tivesse passado anos sufocada e, de repente, pudesse respirar pela primeira vez. Liguei o carro e fui embora sem olhar pelo retrovisor. Pela primeira vez, eu não queria saber se eles estavam me observando pela janela, comentando sobre mim. Pela primeira vez, eu não precisava da aprovação deles para existir. Passei o dia 24 sozinha em casa, mas, curiosamente, foi uma das noites de Natal menos dolorosas da minha vida. Pedi uma pizza, coloquei um filme qualquer na televisão e fiquei de pijama no sofá. No começo, o silêncio foi estranho, mas não vazio, era um silêncio que tratava, não um silêncio que punia. Peguei o celular em determinado momento, não para checar ligações, mas por hábito. Nenhuma mensagem. Nenhuma ligação. Nenhum "você vem?" Nem mesmo uma tentativa de manipulação disfarçada de preocupação. E aquilo, embora previsível, doeu e libertou ao mesmo tempo. Era a confirmação definitiva de que eu nunca fui prioridade. Nem naquele dia. Nem nunca. Mas se eu aprendi alguma coisa naquela noite, foi que amor próprio dói no início. Dói quando você coloca limites em quem está acostumado a pisar. Dói quando você diz não a quem sempre escuta sim. Dói quando você percebe que talvez ninguém venha atrás de você. Mas era uma dor que eu estava disposta a sentir. No dia seguinte, acordei com o celular vibrando sem parar. Eram mensagens no grupo da família, não para saber como eu estava, mas para me culpar. Minha mãe mandou, parabéns, estragou o Natal de todo mundo. Helena completou, você é tão dramática. Se tivesse limpado, estaria aqui com a família. Isso é culpa sua. E meu pai, em sua eterna covardia emocional, digitou apenas, uma vergonha. Eu li tudo em silêncio, sem responder. Era quase engraçado ver como a narrativa já estava sendo construída para desviar do verdadeiro problema. A responsabilidade nunca era deles. Sempre foi minha. Se eu chorava, era drama. Se eu me afastava, era egoísmo. Se eu perdoava, era obrigação. E se eu ficava, era minha função. Eu era filha do sim, do trago as compras, do não preciso pensar em mim. Até agora. Naquela manhã, decidi que não iria apenas sumir, que eu iria me reconstruir. E, ao fazer isso, eles iriam, finalmente, lidar com o vazio que sempre tentaram esconder, o quanto dependiam de mim, não por amor, mas por conveniência. Comecei a fazer uma lista simples das coisas que eu nunca havia permitido a mim mesma: viajar sem pedir opinião, comprar algo caro sem culpa, guardar dinheiro só para mim, cuidar da minha saúde antes da necessidade dos outros, silenciar o celular quando quisesse paz. Enquanto isso, notícias começaram a chegar por parentes mais distantes. Uma prima comentou que Helena tinha contado para a família inteira que eu fugi da ceia e deixei todos na mão. Outra disse que minha mãe chorou dizendo que eu preferia ficar sozinha do que com a família. E todos acreditaram, porque sempre foi conveniente acreditar na versão deles. Era a narrativa perfeita, a filha ingrata, rancorosa, difícil. A vilã da história que eles escreveram. Só que desta vez, o roteiro não estava mais nas mãos deles.
quando minha mãe ligou, a primeira ligação desde a noite anterior, que eu quase atendi. Por um segundo, o velho reflexo tentou assumir o controle. Mas, em vez disso, deixei tocar até cair. Ela insistiu, e eu recusei todas as vezes. Na quinta tentativa, veio uma mensagem curta, seca, calculada como sempre: se continuar com essa birra, não precisa aparecer mais aqui. E foi nesse momento que tudo dentro de mim se alinhou. Eu respondi: obrigada por avisar. A sensação de enviar aquela mensagem foi como abrir uma porta que eu sempre soube que existia, mas nunca tive coragem de atravessar. Minha mãe visualizou e ficou online por longos minutos, mas não respondeu. E eu sabia por quê. Ela não esperava que eu parasse de mendigar amor, que esperava que eu implorasse por ele. Só que, pela primeira vez, era ela quem estava prestes a implorar. E o primeiro sinal disso estava prestes a acontecer, de um jeito que eles jamais imaginariam. No dia 27 de dezembro, quando o país inteiro ainda parecia meio anestesiado pelas festas, algo inesperado aconteceu. O telefone tocou insistentemente às 7 da manhã. Eu ignorei. Mas minutos depois, meu prédio inteiro começou a receber ligações no interfone. A portaria avisou: meus pais estavam lá embaixo, acompanhados de Helena. Eles estão insistindo para subir, informou o porteiro. Quer que eu libere? Minha resposta saiu automática: não, por favor. Diga que não autorizo a entrada. Eu ouvi, pelo fundo da ligação, as vozes alteradas deles reclamando com o porteiro, dizendo que era absurdo, que eu não podia agir assim, que não se trata os pais dessa maneira. Quando percebi que a confusão não ia parar, eu pedi ao porteiro que chamasse a segurança predial. Só então eles foram obrigados a ir embora, mas não sem antes deixar um último recado na portaria: diz para ela não esquecer que família é para sempre. Esse recado foi quase engraçado. Durante toda a vida, família é para sempre só valia quando eu precisava suportar algo, nunca quando eu precisava de apoio. Naquela tarde, recebi uma enxurrada de mensagens. Helena escreveu: você está ridícula. Bloquear a entrada dos próprios pais é baixaria. Depois minha mãe: você está nos expondo. O prédio inteiro viu. E finalmente meu pai: se continuar com essa rebeldia, você vai se arrepender. O velho padrão: manipulação, ameaça, culpa. Mas algo estava diferente. Nada daquilo me fazia recuar. Não havia mais espaço dentro de mim para a velha versão que aceitava qualquer coisa só para se sentir pertencente. No fim do mês, descobri o próximo golpe, e aí eu entendi de verdade do que eles eram capazes. Uma prima de segundo grau, Patrícia, me mandou mensagem no WhatsApp: Laura, eu preciso te avisar. Sua mãe está ligando para a família toda dizendo que você está com depressão, que surtou no Natal e que se afastou porque está doente. Ela quer que todos te tratem com paciência. Ponto. Eu senti o chão tremer, não de surpresa, mas de reconhecimento. Era o velho jogo, transformar a situação em uma narrativa onde eu parecia desequilibrada, enquanto eles surgiam como os coitados que sofrem com a minha instabilidade. Conveniente. Estratégico. Cruel. A partir daí, outras pessoas começaram a me procurar: tias, primos, conhecidos antigos, todos perguntando se eu estava bem, com aquela entonação de quem se sente superior por estar preocupado. Bastaram 2 conversas para eu entender: minha mãe estava se certificando de que, caso eu resolvesse contar a verdade um dia, ninguém acreditaria. Era a proteção perfeita: quanto mais ela me pintasse como instável, mais fácil seria justificar todas as atitudes deles. Mas o que eles não sabiam era que eu já estava antecipando todos esses movimentos. Foi então que minha vida começou, discretamente, a mudar. Primeiro, fiz algo simples, mas poderoso: mudei a senha das minhas contas bancárias, tirei procurações que havia concedido anos atrás ao meu pai, e encerrei um cartão adicional que Helena usava às escondidas para compras online. Sim, eu descobri. Ela havia cadastrado o cartão no aplicativo de entregas e gastava sem que eu soubesse, apoiada na certeza de que eu nunca confrontaria. Depois, cortei imediatamente todas as transferências emergenciais que meus pais pediam. No primeiro mês, meu pai me mandou mensagem falando da conta de luz atrasada. Eu respondi apenas: boa sorte.
No segundo mês, minha mãe pediu dinheiro para a manutenção do carro. Respondi: espero que resolva. A cada recusa, novas versões da história surgiam. Para alguns parentes, eu estava em crise financeira, para outros, eu estava desequilibrada, para outros, sendo egoísta. Eles nunca imaginariam a verdade, que eu estava, finalmente, vivendo. Com o dinheiro que antes ia para sustentar a casa dos meus pais, paguei uma dívida antiga, reformei meu quarto, comecei a comprar comida que eu realmente gostava e até marquei uma consulta com um dermatologista, algo que sempre adiei porque tinha outras prioridades. E então aconteceu algo completamente inesperado, que virou o turno definitivo da história. Numa sexta-feira à noite, recebi mensagem de uma antiga vizinha da rua onde meus pais moravam: Laura, desculpa me meter, mas achei que você devia saber. Tem gente dizendo que seus pais vão entrar com uma ação para te interditar judicialmente, alegando incapacidade mental. Ouvi isso da sua tia Fátima. Fiquei parada lendo a mensagem, sentindo um frio percorrer minha coluna. Não era só fofoca. Não era só difamação. Não era só humilhação emocional. Eles estavam dispostos a destruir legalmente minha autonomia se isso os fizesse voltar a ter controle sobre mim. E naquele instante, pela primeira vez na vida, eu senti algo que nunca tinha sentido em relação aos meus pais: medo. E logo em seguida, raiva. E logo depois, uma certeza inabalável. Eu não iria me defender apenas. Eu iria expor a verdade. E, pela primeira vez na vida, minha família aprenderia que ignorar alguém tem um preço, e que o amor que eles desperdiçaram um dia se transformaria em limite. E agora, nada mais seria como antes. A ideia de ser interditada pelos meus próprios pais ficou martelando na minha cabeça como um eco sinistro. Durante anos, eu aceitei a narrativa de que eu era forte e resiliente quando, na verdade, eles estavam me destruindo pouco a pouco. Agora eu enxergava, meu silêncio sempre tinha sido o escudo deles. Sem ele, a verdade se tornava perigosa, para eles, não para mim. No dia seguinte, decidi agir com calma e estratégia. Eu sabia que se entrasse em guerra emocional, eles venceriam. Manipulação sempre foi a principal ferramenta deles. Então, eu faria o oposto: fatos, evidências, clareza. Procurei uma advogada especializada em direito de família. Seu nome era Doutora Renata, uma mulher firme, direta, que me ouviu do início ao fim sem interromper. Quando terminei, ela cruzou os braços e disse: Laura, sua família não quer te interditar por preocupação. Querem controle financeiro e poder. Isso é mais comum do que você imagina. Eu respirei fundo, validada pela primeira vez em meses. O que eu faço? Perguntei. Ela respondeu sem hesitar: tiramos deles qualquer possibilidade de te prejudicar. E vamos fazer isso com o que eles sempre temeram: exposição e responsabilidade jurídica. Passei 3 horas com Renata organizando conversas, prints, mensagens antigas, transferências bancárias e até registros de compras em meu cartão feitas por Helena. Ela analisou tudo com precisão cirúrgica. Laura, eles criaram uma narrativa de que você é incapaz. Nós vamos desmontar isso com fatos, afirmou. Mas antes, quero que você tenha certeza de uma coisa: esse processo vai ser definitivo. Depois dele, dificilmente haverá reconciliação. Eu segurei o choro e respondi: eles já romperam comigo muito antes de eu romper com eles. Saí do escritório com uma nova sensação no peito: não era ódio, era justiça. Pela primeira vez eu estava defendendo a mulher que eu levei anos para silenciar dentro de mim. Nos dias seguintes, o clima na família se intensificou. Helena postou nas redes sociais um textão cheio de indiretas sobre irmãos ingratos e gente que abandona os pais quando eles mais precisam. Minha mãe compartilhava, meu pai comentava com frases dramáticas, e a família engolia tudo como verdade. Eu continuei em silêncio, observando. A advogada disse que o silêncio era minha maior arma: quem grita primeiro é quem está tentando desesperadamente controlar a narrativa. Mas a tempestade veio quando eu fiz uma simples alteração prática: troquei o número do meu celular. Não avisei ninguém da família. Quem quisesse falar comigo teria que mandar e-mail, e eles detestavam qualquer coisa que exigisse formalidade e responsabilidade.
Na tarde do dia 10 de janeiro, meu pai apareceu no meu trabalho. Ele nunca tinha colocado os pés ali antes. Trabalhei anos naquela empresa e ele jamais mostrou interesse. Mas naquele dia estava lá, invadindo meu espaço, exigindo ser atendido na recepção como se fosse uma emergência. Eu só soube porque a gerente me chamou discretamente na sala. Laura, seu pai está na recepção dizendo que precisa falar com você agora. Disse que é questão de vida ou morte. Eu suspirei lentamente, tentando não tremer. Levantei-me e caminhei até a recepção. Quando ele me viu, seus olhos se estreitaram por uma mistura de raiva, orgulho ferido e desespero. Isso tudo já passou dos limites, ele começou, alto demais, para que todos ouvissem. Você sumiu, bloqueou sua mãe e sua irmã, e agora não atende nem a família. O que você pensa que está fazendo? Eu mantive a postura, como Renata tinha orientado. Estou vivendo a minha vida. Só isso. Ele riu, um riso frio. Acha mesmo que pode simplesmente virar as costas para a família? Ele cuspiu. Você não tem nada. Não é ninguém sem a gente. As pessoas ao redor começaram a fingir que não olhavam, mas olhavam. Ele percebeu. Então, baixou o tom e chegou mais perto. Sua irmã contou que você procurou advogada. Escuta o que vou te dizer, se você quiser evitar vergonha, pare com isso agora. Senão, a gente vai acabar com você. Eu respirei fundo e respondi com a tranquilidade que o desconcertou. Pai, vocês já acabaram comigo por anos. Agora sou eu quem está reconstruindo o que sobrou. Ele ficou pálido, não pela frase, mas pela ausência de emoção nela. A indiferença sempre dói mais do que o ódio. Ele saiu da empresa furioso, deixando atrás de si um rastro de tensão. Naquela mesma noite, recebi um e-mail inesperado, de um endereço desconhecido. Eu sei o que estão fazendo com você. No corpo do e-mail havia um texto curto. Soube que sua mãe está pedindo dinheiro emprestado à vizinhança, dizendo que você, a filha ingrata, abandonou eles sem nenhum centavo e que agora estão passando fome. Ela está usando sua história para pedir ajuda financeira. Acho que você precisava saber. Eu li 3 vezes. Era pior do que eu imaginava. Eles não estavam apenas espalhando mentiras emocionais, estavam usando meu nome para pedir dinheiro. E naquele instante, eu entendi com absoluta clareza, não era mais só sobre minha dor. Era sobre impedir que eles fizessem com outras pessoas o que fizeram comigo. E foi ali que eu decidi, na próxima vez que minha família tentasse me usar como escudo, eu não apenas me defenderia, eu revelaria quem eles realmente são. E a oportunidade de fazer isso chegaria muito mais rápido do que eu imaginava. O e-mail anônimo ficou aberto na tela por longos minutos enquanto eu tentava assimilar tudo. Era uma coisa ser rejeitada, humilhada e apagada dentro da família. Outra completamente diferente era descobrir que estavam usando minha história para ganhar dinheiro às custas da minha reputação. Até então, eu tinha sido a vítima silenciosa da narrativa deles. Mas agora, pela primeira vez, eu tinha provas concretas de algo que fugia completamente do discurso familiar de preocupação e tristeza. Era golpe. Era manipulação financeira. E não era só contra mim, era contra qualquer pessoa que acreditasse na mentira deles. Levei o e-mail imediatamente para a doutora Renata. Ela leu atentamente, pela primeira vez desde que começamos a trabalhar juntas, sorriu, não de alegria, mas de percepção jurídica. Perfeito, disse ela. Com isso, paramos de jogar defesa e passamos a jogar ataque. Ela então solicitou que eu conversasse com a vizinha que enviou a mensagem para conseguir mais detalhes. Fiz isso no mesmo dia. A vizinha, muito educada, contou que minha mãe tinha ido até ela e outras pessoas da rua com um discurso dramático, que eu tinha surtado, bloqueado a família e parado de ajudar financeiramente, e que agora meus pais não tinham como pagar contas básicas. Minha mãe, inclusive, estava dizendo que aceitava qualquer doação, até cesta básica. Quando ouvi isso, meu estômago embrulhou. Meu pai tem aposentadoria. Minha mãe também. Helena trabalha. Eles nunca passaram necessidade.
Mas estavam vendendo a imagem de família abandonada pela filha desalmada para receber dinheiro, dinheiro que, muito provavelmente, seria usado para manter o estilo de vida confortável que eu sempre banquei. Renata foi direta: Laura, eu quero convocar uma reunião formal com sua família. Com ata, testemunhas e gravação. Eles adoram agir quando não há plateia. Vamos ver se repetem o discurso quando forem responsabilizados pelas próprias palavras. No fundo, eu sabia, a única coisa que meus pais e Helena não suportariam era perder a autoridade social, a imagem da família perfeita que eles sempre blindaram. Convenhamos, meus pais não me amavam, eles amavam o prestígio que a aparência de família tradicional proporcionava. E agora, essa aparência era o único escudo deles. Renata marcou a reunião para o dia 2 de fevereiro, no próprio escritório dela. Foram convidadas 3 pessoas, meus pais, Helena e uma amiga próxima da família, Patrícia, a prima que já tinha me alertado sobre as mentiras. Patrícia, ao perceber a gravidade da manipulação, concordou em participar como testemunha. Na semana da reunião, o clima aumentou drasticamente. Minha mãe me enviou dezenas de e-mails insistindo para que eu não expusesse a família, dizendo que assuntos de casa se resolvem dentro de casa. Helena me mandou áudios chorando, dizendo que eu estava levando tudo longe demais. Meu pai tentou contornar a situação com um discurso frio de autoridade: se você aparecer nesse escritório, estará assinando a sentença final da nossa família. Eu li e não respondi. Eles achavam que ameaças ainda funcionariam. Não entenderam que a pessoa que eles controlaram por 32 anos tinha morrido naquela cozinha no dia 24 de dezembro. Quando o dia chegou, eu estava lá antes de todos, para mostrar a mim mesma que eu não estava sendo arrastada para aquele encontro, eu estava comandando. Renata me recebeu com firmeza e colocou o gravador à vista, para que não houvesse desculpas de não sabíamos que estava sendo registrado. Meus pais e Helena entraram alguns minutos depois. Minha mãe estava maquiada como se fosse para uma festa, meu pai, com aquela expressão de superioridade que ele sempre usava quando queria intimidar alguém, e Helena, a imagem da fragilidade ensaiada, olhos vermelhos e cabeça baixa, como uma atriz se preparando para um papel dramático. Renata começou: estamos aqui para esclarecer fatos. Tudo está sendo registrado. Não há espaço para gritos, ataques ou manipulação emocional. Cada pessoa terá direito à fala, e responderá por ela legalmente. Minha mãe foi a primeira a falar, com voz trêmula: nós só estamos sofrendo porque amamos muito a Laura. Ela se afastou da família no Natal, deixou a gente sem explicação, foi cruel. Renata interrompeu com elegância: provas, por favor. Minha mãe congelou. Ela esperava comoção. Recebeu formalidade. Meu pai tentou continuar: o que ela está dizendo é que a Laura tem um comportamento instável. Há anos é difícil lidar com ela. Toda a família comenta. Renata novamente: provas objetivas. Mensagens? Relatórios médicos? Registros? Datas? Citações específicas? Silêncio. E, então, algo que eu nunca esquecerei aconteceu. Helena tentou jogar sua última carta, a que sempre funcionou. Eu só queria que a Laura participasse da ceia, mas ela surtou porque mamãe pediu para ela ajudar. Foi a única vez em que falei naquela reunião, e eu escolhi cada palavra com precisão fatal. Helena, ajudar é uma coisa. Ser subjugada é outra. Eu não recusei a ceia. Eu recusei ser tratada como funcionária. E vocês me puniram por isso. Vocês só me queriam lá se eu servisse vocês. Minha mãe arregalou os olhos, pela primeira vez, envergonhada, não desafiadora. Meu pai se mexeu na cadeira. Helena baixou a cabeça. A partir daquele momento, foi como ver um dominó sendo derrubado. Renata abriu o dossiê com mensagens, transferências bancárias, capturas de tela, relatos de vizinhos, registros de transações indevidas no cartão de crédito. Patrícia confirmou ter recebido ligações pedindo dinheiro porque a filha abandonou os pais. Meu pai tentou interromper, mas Renata foi implacável: senhor, qualquer manifestação fora do seu turno de fala será registrada como obstrução. Nunca vi meu pai calar tão rápido.
Quando tudo foi exposto, Renata encerrou com a frase mais poderosa de todas: a partir de hoje, vocês não terão mais acesso emocional, financeiro ou psicológico a Laura. Qualquer tentativa de contato abusivo, de difamação ou de pedido financeiro será respondida judicialmente. E, pela primeira vez em 32 anos, eu vi meus pais com algo diferente de superioridade nos olhos. Medo. E não de mim, mas de perder a única coisa que sempre importou mais do que a família: controle social. Ao sairmos da sala, Helena correu atrás de mim, segurando meu braço com força. Laura, pelo amor de Deus, você está destruindo a família. Eu olhei nos olhos dela e respondi: não. Vocês destruíram a família. Eu só parei de participar da farsa. Ela afrouxou a mão e chorou, não pelo estrago, mas pelo fim da plateia. Quando saí do escritório naquele dia, eu sabia com absoluta clareza: eu não tinha acabado com a minha família. Eu tinha acabado com o poder que eles tinham sobre mim. E a consequência disso estava prestes a aparecer onde eles menos esperavam, na própria casa onde sempre se acharam intocáveis. Depois da reunião no escritório da doutora Renata, minha vida ficou estranhamente silenciosa. Um silêncio diferente do da noite de Natal, não vazio, mas cheio de consciência. Pela primeira vez, eu respirava sem medo de desagradar alguém. Levantei no dia seguinte e percebi que meu corpo estava diferente. Era como se eu tivesse tirado dos ombros uma mochila que carreguei por décadas sem perceber. A casa parecia maior, o ar mais leve, o dia mais vivo. O mundo continuava igual, mas eu não. No início de fevereiro, as reações finalmente começaram a aparecer, não diretamente para mim, claro, mas pela boca de quem sempre amou se meter na vida dos outros, parentes e vizinhos. Alguns vinham me procurar pedindo desculpas, não pela forma como participaram da mentira, mas porque agora sabiam a verdade. Outros fingiam que sempre desconfiaram. E alguns simplesmente sumiram, porque não tinham mais como usar minha dor como pauta de reunião familiar. Nada disso me agradou nem me abalou. Era exatamente assim que deveria ser, cada um lidando com o próprio papel naquilo tudo. Do outro lado, na casa da minha família, o castelo desmoronava. Patrícia me contou que, depois da reunião, meu pai passou dias sem sair de casa. Não pelo arrependimento, mas pela vergonha de ser visto pela vizinhança. Minha mãe teve que se explicar para as pessoas de quem pediu dinheiro, garantindo que foi tudo mal entendido. Helena, por sua vez, se fechou numa postura silenciosa e ressentida, não por remorso, mas porque pela primeira vez seu palco tinha sido removido. O público tinha enjoado da atriz. E aí veio a parte que a doutora Renata disse que aconteceria cedo ou tarde, o primeiro contato pacífico. Numa tarde de março, recebi um e-mail da minha mãe. Um e-mail simples, sem acusações, sem exigências. Laura, queria saber se você está bem. Se precisar de nós, estamos aqui. Eu reli a mensagem 3 vezes, não por emoção, mas por ironia. A frase parecia bonita, mas era movida por interesse. Agora que eu tinha cortado o fluxo financeiro e destruído a reputação de família perfeita, eles tentavam o jogo da simpatia. A comunicação passiva-agressiva deu lugar à comunicação carente. A chantagem foi trocada pela súplica. A manipulação foi trocada pela cordialidade ensaiada. Eu simplesmente não respondi. Alguns dias depois, Helena tentou outra abordagem. Mandou mensagem: oi, mana, tá tudo bem? Sinto falta de você. Helena nunca sentiu falta de mim. Sentia falta da posição de superioridade que eu oferecia ao existir em desvantagem constante. Eu era o reflexo que fazia ela brilhar. Sem mim, ela era só uma mulher comum. E gente comum não chamava tanta atenção quanto a filha perfeita da família. Eu não respondi. No mês seguinte, foi a vez do meu pai. A mensagem dele tinha apenas 4 palavras: podemos conversar um dia? Durante anos, foi essa pergunta que eu implorei para fazer. Anos pedindo atenção, tentando fazer parte, tentando ser vista. Agora que eles queriam o que eu sempre quis, eu percebi a verdade dura e libertadora: eu não precisava mais deles para existir. Eu não respondi. Pela primeira vez, eles estavam sentindo a falta de poder, falta de controle, falta de plateia.
Mas eu não estava interessada em vingança explícita. A punição deles era muito maior do que qualquer ato que eu pudesse realizar, era conviver diariamente com o eco da ausência que eles mesmos criaram ao longo da minha vida. Enquanto isso, eu seguia vivendo. Comecei terapia e descobri versões de mim que eu nem sabia que existiam: corajosa, inteligente, sensível e, principalmente, suficiente. Fiz amizades novas no trabalho, aprendi a relaxar no fim de semana, comecei a fazer pilates, comprei roupas que eu sempre achei caro demais para mim. Planejei uma viagem para o inverno, não para fugir de nada, mas para celebrar uma vida onde eu não era obrigação nem muleta emocional. No aniversário de Helena, em abril, fui convidada formalmente por uma tia. A mensagem dizia: seria importante para a família se você estivesse presente. O convite trazia exatamente a essência de tudo que sempre destruíra minha saúde emocional. Eu não era convidada porque alguém sentia amor, eu era convocada porque era importante para a imagem deles. Eu agradeci e declinei: não irei. Desejo que a comemoração seja feliz. Foi a primeira vez que eu disse não sem precisar justificar, explicar, ou me culpar. E, naquele momento, ficou claro para mim que a cura não era recuperar minha família, era recuperar a mim. No Dia das Mães, ninguém me procurou. Pela primeira vez, o silêncio não feriu. Ele apenas confirmou algo essencial: amor não sobrevive onde nunca existiu. E não importa quanto tempo passe, eu não me arrependo de ter ido embora naquela véspera de Natal. Na verdade, foi naquele dia que eu finalmente nasci. Cresci, sim, dentro daquela casa, mas eu comecei a viver quando saí dela. Hoje, quando lembro da Laura que carregava compras, fazia favores, sorria para ser aceita, inventava desculpas para a ausência de afeto, eu sinto por ela. Mas não sinto vontade de voltar. Eu a abraço mentalmente, como ninguém nunca fez comigo, e digo: você está segura agora. Eu estou aqui. Não tenho contato com meus pais. Não tenho contato com Helena. Não envio fotos, mensagens, convites. E não sinto falta. Não porque sofria, mas porque aprendi que quem realmente ama, não pede que você seja menor para caber no amor deles. Meu Natal agora é diferente. Eu faço minha própria ceia, escolho minha própria companhia, crio minhas próprias tradições. E posso afirmar com a segurança que esperei a vida inteira para sentir: prefiro ter uma mesa com uma cadeira e paz do que uma mesa cheia e o coração em pedaços. Eles disseram que, se eu continuasse daquele jeito, eu perderia minha família. Mas a verdade é que, do jeito que eles tratavam amor, eu nunca tive família para perder. Se você chegou até aqui, eu quero muito saber a sua opinião. Você teria feito o mesmo que a filha fez? Teria tido coragem de se afastar de uma família que te machuca, ou teria continuado tentando por amor? Comenta aqui embaixo, porque a sua opinião faz toda a diferença. E já aproveita para me contar também de qual cidade você está assistindo esse vídeo, porque eu quero muito saber até onde as nossas histórias estão chegando. Vou passar nos comentários deixando um coração para quem participar. Antes de ir embora, não esqueça de curtir o vídeo, isso ajuda muito o canal. Se inscrever, para não perder as próximas histórias. Compartilhar esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Essa história pode ajudar pessoas que estão passando por situações parecidas e acham que estão sozinhas. Obrigada por assistir até o final. Nos vemos no próximo vídeo.